Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 27 de Mateus, penúltimo. E é isso, hoje aquele capítulo bem triste da vida de Jesus, mas importante e necessário, né? Foi pela sua morte que a gente vai ver aqui que o véu foi rasgado de alto a baixo. Essa é uma parte muito importante, né, para nós, porque a gente viu lá no Antigo Testamento quando o véu foi colocado, trazendo ali separação entre o homem e Deus, né, depois de Adão ter pecado. Então a gente vê que Deus colocou um véu separando o homem de Deus. E aí a morte de Jesus traz esse abrir de novo, essa passagem de novo para nós. Então é importante a gente ler, a gente entender e a gente glorificar este momento, porque apesar da dor e do sofrimento de Jesus, nós fomos beneficiados por isso, né? É isso que acontece, apesar do sacrifício de alguns, né? Ontem eu falei um pouquinho sobre isso no meu Instagram, falando ali sobre sacrifício, né? Algumas coisas abrem novos caminhos, alguns sacrifícios, né? De algumas pessoas que Deus coloca no coração, e aí a gente isso abre novos caminhos. Mas o de Jesus foi sem igual, foi um caminho de volta para Deus. Então Deus estava ali acabando com a eminência, digamos assim, né, com o grande status dos sacerdotes, onde só eles podiam ir até Deus, onde só eles podiam, né, falar, ter ali um contato com Deus, e estava abrindo isso para nós a partir de então. Glória a Deus por isso. Então, simbora, vamos começar orando e aí a gente parte para a nossa leitura. Muito provavelmente uma leitura corrida, porque é de novo um capítulo muito grande, mas que então eu não sei se eu vou ter tempo de comentar alguma coisa. De toda forma, mais uma vez eu deixo o convite para você, faça parte da comunidade online Eu Escolho Cristo Todo Dia. É uma comunidade mesmo, um grupo onde a gente se reúne e pode estar aprofundando mais a respeito disso, né, num tempo ali. A gente também tem encontros para falar sobre propósito e encontros para falar sobre pecado, sobre descanso, sobre, né, se eu tenho uma foto, uma imagem no meu celular que é de uma noiva encontrando com um leão, né? E desde a primeira vez que eu vi essa foto eu fiquei apaixonada por ela. Porque é como, assim, né, tá certo que Deus não é um leão exatamente, apesar de alguma das faces de Jesus ser um leão da tribo de Judá, né, de algumas características, enfim, um nome para Jesus é ser leão da tribo de Judá, mas é um leão tão lindo, tão forte, aquele tipo de Nárnia, né, e é isso, sabe, essa beleza. E eu já falei aqui para vocês algumas vezes daquele louvor que me toca muito, que é da noiva, né, do Gabriel Guedes. O preço ele já pagou, a festa preparada foi. Não há mais nada a fazer, só lhe resta esperar. Até quando ele deixará casamento para continuar encantado com o que neste mundo está? Então é uma das coisas que eu tenho no coração, sabe? De preparar a noiva, né? Tá certo que a noiva de Cristo é a igreja, é ali o seu lugar de congregação, mas, sabe, cada um individualmente também precisa entender a importância da igreja, né? O resultado do pecado, né? Da morte. Então, assim, é um local, é uma comunidade onde a gente fala um pouco sobre essas três coisas.
amor a Jesus, sobre propósito e sobre essas novas vestes que nós vamos adquirindo. Então é isso, é esse o propósito da comunidade. Normalmente a gente tem alguns encontros. E se você ficou interessado, toque no link ou entre em contato comigo, lá no meu Instagram, eu deixei meu WhatsApp. Pode mandar também por direct, que eu tiro as suas dúvidas para você estar fazendo parte, ou então por aqui também nos comentários, beleza? Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada, Pai, porque a sua morte nos trouxe vida e só por causa disso, Deus, nós podemos acordar, levantar, ter um novo fôlego de vida e sentir, sabe, Deus, esse solzinho que agora eu tô sentindo aqui na minha face, Deus, de maneira tão leve, sabe, Deus, tão serena, como um beijo de Deus, Deus, a cada amanhecer, sabe, Paizinho, muito obrigada por isso, obrigada, Deus, porque às vezes as noites longas e escuras e tristes, Deus, elas sempre acabam no amanhecer, Paizinho, e o Senhor renova as nossas esperanças, a nossa confiança, sabe, Deus, e até os nossos sonhos, projetos, e quem sabe hoje é o dia de realizar. Essa semana é a semana em que o Senhor trará realizações, sabe, Deus, nós queremos estar prontos, queremos estar com estrutura, queremos, sabe, Deus, ter a força necessária e a coragem, sabe, Deus, para viver isso. Em nome de Jesus, abençoa e abençoa a leitura deste capítulo 27 de Mateus. Liberta a nossa mente, nos faz entender o que o Senhor quer que nós entendamos. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer: assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: isto é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas, quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada e o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou:
Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica. Então, Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem, isso é com vocês. E toda a multidão respondeu que o castigo por esta morte cabia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: viva o rei dos judeus. Cuspiam nele, pegavam um bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para o crucificarem. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão da cidade de Cirene e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia, começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum. Pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então, a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então, ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu.
Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então, José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Vou usar uns 4 minutinhos que eu tenho para falar de 3 partes que, enquanto eu lia, meu coração se emocionou. Socorro. E agora onde que é? Eu devia ter marcado. Ah, tá. Primeiro, é isso? Ai, eu nem lembro, gente. Mas eu acho que vamos aos poucos aqui. Não vou não. Acho que eu não vou não. Primeiro, então, é Judas ali, voltando atrás, descobrindo que tinha feito a maior bobagem da vida dele, burrada, né? A gente viu Judas ontem, então, depois que a mulher derramou um perfume de 300 pratas, né, do ano inteiro de trabalho aos pés de Jesus, e ele ficou indignado e falou: cara, que desperdício, bobagem que tá fazendo isso. E Jesus virou e falou: não é uma bobagem, ela sabe o que tá fazendo. Onde, né, o evangelho passar, essa história vai ser contada. E aí Mateus fez questão de colocar, dentre outros que também colocaram na Bíblia, mas parece que ali foi o estopim para Judas virar e falar: cara, eu tô seguindo não vou falar essa palavra não, um cara que não tem nada a ver. Eu não acredito mais, e quer saber de uma coisa? Eu ainda vou ganhar dinheiro com ele. E aí foi até aqueles que realmente estavam atrás de Jesus, querendo matá-lo, e combinou ele um preço de 30 pratas. Um dia de trabalho para ele já era o suficiente por Jesus. Então imagina a dor desse cara ao entregar e ao perceber quem ele era. Se aqueles homens que estavam zombando perceberam isso naquele momento, aquelas pessoas que sequer eram judeus, que sequer acompanharam Jesus, imagina o próprio Judas. Mas Judas não teve nem esse momento. Quando ele caiu em si, que ele tinha feito uma burrada, ele tentou reverter a situação, não conseguiu, foi lá e se enforcou. Bom, segunda parte que me chama muita atenção, na verdade todo o capítulo me chama muita atenção, mas enquanto eu leio, meu coração chora, né? Meu coração é tomado assim de uma dor. É quando Pilatos vira e fala: gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão pensando em fazer com esse homem? Esse homem não é chamado Messias de vocês, não é por esse homem que vocês estavam aguardando. E eles viram e falam: não, a gente quer que crucifique. A gente não sabe por quê, mas a gente tá com ódio dele, tá com uma vontade muito grande de matar ele. E Pilatos olha assim e fala: vocês são tudo doido, Deus é mais. E aí ele vira e ele pega uma água e ele fala: eu sou inocente do sangue desse homem. E essa era uma tradição que vai ser dita lá em Deuteronômio, que a pessoa, para ser isentada daquela culpa, ela lavava as mãos realmente. E aí
E aí eles viram e falam, relaxa, pode ficar tranquilo, nada vai cair sobre você e sua família, pode deixar que a gente assuma essa culpa, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Deus me livre, se não for o sangue, né, que purifica e que, né, eu não queria esse, né, o sangue da morte de Jesus, não sei, enfim, não sei se esse sangue ainda assim reme os pecados deles, né. Bom, e o terceiro eu vou tentar falar hoje no Instagram. Confesso que eu tô sem ideias, mas na verdade eu tô com muitas ideias, mas eu não sei como fazer. Enfim, eu já expliquei um pouco por lá, como tem sido um pouco desafiador, né, essa questão. Mas enfim, é isso. Acompanha lá no Instagram que provavelmente a gente vai comentar essa última parte onde Jesus é ali afligido até mesmo na sua identidade, ele também acha, poxa, Jesus, Deus se me abandonou. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.